Oi, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre desonestidade. Você já furou fila? Já traiu? A desonestidade é um assunto que está presente no nosso dia a dia, seja no mundo amoroso, profissional ou político. E a desonestidade é discutida há muitos anos, por exemplo, por Thomas Hobbes na filosofia ou Adam Smith na economia. De acordo com essas teorias, a desonestidade é um ato consciente e livre a partir de uma comparação entre as expectativas dos benefícios externos e os custos do ato desonesto. Por exemplo, uma pessoa que passa por um posto de gasolina consideraria 3 aspectos. 1. Quanto dinheiro ela ganharia se roubasse o lugar? 2. A probabilidade de ser pega pelo ato. E 3. O tamanho da punição se ela for pega. Transgressões morais são relatadas como atos pequenos que vão aumentando ao longo do tempo. Um exemplo bom de pensar é o da corrupção. Quem entra em esquema de corrupção provavelmente começou ganhando um valor baixo e, ao longo do tempo, esse valor foi aumentando até somar uma quantia muito alta. Eu vou falar hoje sobre 2 pesquisas feitas nessa área. Uma delas é comportamental e a outra é com variáveis de neurociência, medidas de neurociência. Então, eles pegaram um grupo de 229 pessoas e dividiram elas em 2 grupos. E pediram que um grupo escrevesse numa folha os 10 mandamentos e o outro grupo escrevesse os 10 livros que leu no ensino médio. Quando nós relembramos os 10 mandamentos, a gente está lembrando de alguns valores morais, mesmo que a gente não acredite em Deus. E quando a gente relembra de livros que a gente leu, provavelmente a gente não vai lembrar de valores morais, né? A segunda tarefa para os 2 grupos era encontrar 2 números que somassem mais de 10 em 20 matrizes como essa. Aqui temos 2 exemplos. Eles tinham 4 minutos para fazer isso. E a atividade delas era, depois de encontrar esses números, entregar para uma pessoa avaliadora. Essa pessoa fazia a contagem de quantos números elas tinham encontrado, né? E davam o score final. Numa folha separada, seriam reportados os números de matrizes solucionadas, ou seja, quantos acertos as pessoas tiveram. Ademais, ao final da tarefa, eles prometeram que sorteariam 2 participantes e dariam $10 por matriz resolvida. Isso seria $200 se a pessoa acertasse as 20 matrizes. Na contagem, o número de acertos era escrito na folha pela avaliadora para um grupo e pelas pessoas participantes no outro grupo. Resumindo, temos 2 grupos divididos. Em um grupo, a avaliadora escrevia o número de acertos e no outro grupo, as próprias pessoas escreviam na folha de respostas os seus acertos. Elas poderiam ser desonestas ou honestas. Então, por exemplo, você acertou 10. Ela poderia escrever 10 ou poderia escrever 15. O que se viu dessas pessoas que relembraram os 10 mandamentos foi que elas tinham uma tendência menor a cometerem esse ato desonesto, que era mentir o número de acertos que elas tinham tido. E as outras pessoas que só relembraram livros mentiram mais. Esse experimento que mostrei hoje é um de 6 experimentos que esse grupo fez sobre desonestidade. Temos algumas conclusões. Considerando os fatores externos, que são as recompensas e punições que podemos ter ao praticar atos desonestos, 3 hipóteses são propostas para que a desonestidade aumente em frequência e tamanho. 1. Aumento do tamanho da recompensa. 2. Menor probabilidade de punição. E 3. Uma punição pequena. Considerando os fatores internos, nas perspectivas psicológica e econômica, a decisão por ser honesta é baseada em avaliações internas. Afinal, absorvemos normas e valores da nossa sociedade e isso serve como base para comparar nossos comportamentos aos dos outros. Se uma pessoa age diferentemente do seu padrão de honestidade, ela tem que atualizar de forma negativa a sua autoavaliação e seu autojulgamento. Isso está bem longe de ser prazeroso, não acha? Aqui temos exemplos. Podemos pesar fatores externos e internos quando pensamos em furar fila, trair ou se corromper. Falando sobre o experimento com medidas comportamentais e também de neurociência, o grupo estudou a amígdala, localizada numa região mais profunda do encéfalo. Ela está destacada em amarelo e vermelho na figura.
A amígdala é responsável por diversos processos relacionados à emoção, como medo ou memórias emocionais. Lembrando que ela nunca trabalha sozinha, outras estruturas encefálicas também participam dos processamentos de emoção. Esse estudo viu que atos desonestos para benefício próprio foram aumentando de magnitude ao longo do tempo, e isso foi relacionado com a diminuição da atividade da amígdala, que processa emoções. Ou seja, no início da tarefa, a amígdala estava mais ativada e ao longo do tempo viu-se que ela se adaptou às escolhas desonestas que beneficiavam a própria pessoa. O que se concluiu desse estudo é que pequenos atos desonestos podem se tornar grandes transgressões. Por hoje é isso, até semana que vem. Um beijo!